Amém. Vamos ler agora a palavra de Deus. Na Bíblia do Expositor, os capítulos 5 de Êxodo, referente ao dia 25 de fevereiro de 2025. Vamos lendo. Se eu conseguir entrar ainda hoje no mês de março, rapidinho a gente chega no mês de maio, tá? Que é um versículo por dia, para termos paixão pela palavra de Deus. Crente que é crente, ele tem que ter paixão pela palavra de Deus. Senão ele nunca vai ter certeza de que Deus ele serve, de que Deus ele está servindo. Se é um Deus vivo, se é um Deus morto, se é um Deus que fala, se é um Deus que não fala nada. E pela palavra dele, a gente vai saber quem ele é. É uma descrição. É que nem você fazer uma redação de você mesmo. Assim, o professor pede para fazer. Faça uma redação falando sobre você. A gente não consegue, de maneira nenhuma. Vamos tentar escrever, mas não vai sair absolutamente nada. E esse Deus, ele revelou a ele mesmo a sua natureza divina, a sua natureza carnal na pessoa de Cristo, a sua natureza espiritual na pessoa do Espírito Santo. Está aqui a sua palavra. Então, se você não quer conhecer quem ele é, eu só lamento. Não posso fazer nada por você. Porque você tem em mãos uma Bíblia Sagrada. E é por ela que conhecemos quem é esse Deus. Espírito Santo de Deus, convido agora o teu Espírito a se fazer presente nesta leitura. Levamos todo o pensamento cativo à tua obediência, para que possamos entender e aplicar na nossa vida pessoal e espiritual. Em nome de Jesus. Então aqui no capítulo 6 de Êxodo, referente ao dia 25 de fevereiro de 2025, vamos sairmos do capítulo 5, dos meados dos anos de 1491, e agora vamos para o ano de 1619. 1619 antes de Cristo. Que vai dizer assim: Então o Senhor respondeu a Moisés: Agora verás o que eu farei a Faraó, porque com mão forte o Senhor os deixará partir, e com mão forte o Senhor os lançará fora de sua terra, ou seja, do Faraó. Como foi dito aqui, a mão forte não é a do Faraó, e sim a de Deus. Em essência, o Senhor diz por meio de minha mão forte, ou poder dominador, posta sobre ele, será induzido a deixá-los ir. Falou ainda Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Com respeito a tudo isto, há muito o que aprender com isto. Derrotamos a nós mesmos quando nos ocupamos com as dificuldades no caminho. Deus nos tem feito conhecer o resultado triunfante do bem sobre o mal. E em lugar de estarmos afligidos pelos dardos ardentes que o maligno ativa agora contra nós, devemos descansar na promessa segura de que
o Deus de paz ferirá logo a Satanás debaixo de seus pés. Romanos, capítulo 16, verso 20. E aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, sob o nome de Deus Todo-Poderoso, o que é todo suficiente. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. De fato, o nome Jeová foi utilizado desde o começo mesmo. Entretanto, o significado pleno não foi revelado a Israel até que fosse o momento de cumprir as promessas e alianças com eles como nação. E também estabeleci a minha aliança com eles. Em lugar de afastar-se de um povo tão incrédulo e petulante, Deus, por seu amor, compaixão e graça, anima os israelitas. E Moisés, ao lhe dizer quem era ele, o que ele era, o que ele faria, para lhe dar a terra de Canaã, a terra em que foram estrangeiros e na qual peregrinaram, como foi dito, eles não deveriam olhar dificuldades e tampouco nós. Ao contrário, devemos olhar para as promessas. Aleluia. E deste modo, eu ouvi o gemido dos filhos de Israel, as quais os egípcios fazem servir, e me recordei da minha aliança. 5 vezes é declarado que ele é Jeová, e 7 vezes ele fala as grandes palavras, eu farei, e 3 vezes declara o que fez. Eu estabeleci, eu ouvi, me recordei. Ou seja, Deus se lembrou do seu povo na escravidão do Egito. Portanto, dirás aos filhos de Israel, eu, o Senhor, vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, vos libertarei da servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Este é um exemplo perfeito do crente que está em servidão. O crente está cativo por uma força inteligente, ou seja, por Satanás, e seus espíritos demoníacos. Por conseguinte, estes poderes malignos não se rendem ante os paliativos do homem. Só se renderá a uma força superior, e a única força superior no universo é o Senhor Jesus Cristo. A fonte da libertação é sempre Cristo, enquanto o meio da libertação é sempre a cruz. E vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas do Egito. Tudo foi feito em essência por Cristo na cruz, da qual o cordeiro imolado e o sangue aplicado nas obreiras das portas eram símbolos. E vos introduzirei numa terra pela qual levantei a minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eu a darei a eles por herdade, eu, o Senhor. Se pudermos crer, ele pode fazer. Desta maneira falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não escutavam Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. A esperança adiada faz com que o coração desfaleça. Os israelitas, que tinham esperado uma libertação rápida e se encontravam mais oprimidos devido à interferência de Moisés, estavam muito desanimados para serem encorajados pelas promessas e garantias que com gentileza Moisés foi comissionado a lhes dar. A versão samaritana deste relato diz: e disseram a Moisés, deixe-nos sozinho, deixe-nos servir aos egípcios, porque é melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Mesmo que pensemos de uma forma dura quanto aos israelitas, devemos nos examinar, como se evidencia aqui. As promessas de Deus não significam que haverá
um ambiente sem problema. O Senhor permite os problemas para nos ensinar confiança e obediência, mas muitas vezes permitimos que os problemas nos detenham, impedindo-nos de receber o melhor de Deus. E falou o Senhor a Moisés dizendo: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Moisés tem que prosseguir exigindo do Faraó que ele deixe ir Israel. O mesmo devemos fazer como crentes, porque as forças demoníacas das trevas não se rendem no início, mas isto não significa que elas não vão se render. Devemos permanecer firmes, prosseguir acreditando que o que fez Jesus na cruz é suficiente e definitivamente é, e seguir mandando o maligno embora. E respondeu Moisés diante do Senhor dizendo: eis que os filhos de Israel não me ouvem. Como, pois, Faraó me ouvirá, principalmente sendo eu incircunciso de lábios? Moisés se refere à sua incapacidade de falar apropriadamente. Com respeito a isto, embora nessas debilidades nos humilhem, não deve, entretanto, desanimar-nos e fazer o melhor nosso serviço para Deus. A força dele se faz perfeita em nossa debilidade. Então o Senhor falou com Moisés e Arão e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. O Senhor parece ignorar a queixa de Moisés, dando em troca o mandamento tanto a Moisés como a Arão. Esse mandamento aponta para a atualidade também. Devemos estar firmes nas promessas de Deus e mandar que Satanás se retire daquilo que Deus prometeu a nós. Tudo isto é um exemplo perfeito para nós. Aleluia. Temos que continuar crendo em Deus, não nas promessas. Porque a promessa ela só vai se cumprir mediante a sua fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Agora vamos falar das genealogias. Como eu disse, se você não entender, se você não ler as genealogias, você não entenderá o Novo Testamento. Tá bom? Vamos começar aqui, ó. Aqui no versículo 14. Estas são as cabeças das famílias de seus pais. Os filhos de Ruben, primogênito de Israel, Enoque e Palo, Hezron e Carmim. Estas são as famílias de Ruben, os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo a sua linhagem: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. E os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo suas famílias. E os filhos de Coate, Anrão, Issá, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Mus. Estas são as famílias de Levi, segundo a sua linhagem. E Arão tomou por mulher Joquebede, sua tia, a qual deu à luz Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Issá, Corá, Nefeg e Zicre. E os filhos de Uziel, Misael, Josafã e Siri. E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, a qual deu à luz Nadab,
Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assi, Eucana e Abiasaf, estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para ser mulher das filhas de Putiel, e ela deu à luz Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo suas famílias. A graça que dá as promessas do primeiro capítulo registra o nome dos que Faraó declarava serem escravos. Estes são aqueles Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus esquadrões de exército. Deus enumera aqueles que pertencem a ele e os chama de meu povo, embora eles ainda estivessem sob o poder do inimigo. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para tirar do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Para fazer esta graça mais maravilhosa, 3 tribos, e a de Ruben, a de Simeão e a de Levi, são escolhidas para representar a nação inteira. Quando o Senhor naquele dia falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor falou a Moisés dizendo: eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, todas as coisas que eu digo a ti. Moisés não deveria adicionar nem subtrair nada daquilo que o Senhor havia dito, tampouco nós. Então Moisés respondeu diante do Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, Faraó me tem que ouvir? A estes 2 Deus daria um encargo, e para estes 2 viria a vitória, apesar do fato de Moisés ser um homem de lábios incircuncisos. Aleluia. Então esse aqui é o capítulo 6, referente ao dia 25 de fevereiro. Vamos para o capítulo 7, referente ao dia 26, tá bom? Até a próxima leitura.